Esperando que todos estejam bem, vamos dar continuidade à nossa aula anterior e hoje vamos tratar então no capítulo 2 do processo de execução das partes, ou seja, aquele que possui legitimidade ativa e passiva para participar do processo de execução. Essa figurinha jurídica ela vem tratada nos artigos 778 a 780 do nosso Código de Processo Civil em vigor. E logo de início, né, o artigo 778 ele já aborda aquele que possui a legitimidade ativa, ou seja, quem realmente pode promover a execução. E ele diz o seguinte, pode promover a execução aquele a quem a lei confere o título executivo extrajudicial. E é óbvio que logo a seguir ele já estabelece, possui ainda, né, a legitimidade ativa ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário para promover a execução. E aí ele vem abordando caso a caso que vamos tentar de uma forma direta, objetiva, colocar para vocês. De início, ele estabelece que o Ministério Público também possui legitimidade para a execução, para ingressar com a execução. E diz o dispositivo legal que nos casos previstos em lei. Vejam, né? Melhor dizendo, para efeitos executórios, na minha opinião, a atividade do Ministério Público é quase nenhuma, já que aos dias atuais fica limitado ao cumprimento de sentença. E a execução apenas nos casos de ajustamento, são aqueles casos que o exequente vem a falecer e deixa como herdeiros ou sucessores pessoas incapazes, né? E aí o Ministério Público viria em socorro. Logo a seguir, o CPC ele estabelece que também possui legitimidade ativa o espólio, os herdeiros ou sucessores do credor. É óbvio, do credor que vier a falecer. O que é o espólio? O espólio é o complexo de bens deixado por alguém que morre, que falece, para que esses bens venham a ser partilhados entre seus herdeiros e sucessores. Então é ali que encontra-se o seu patrimônio. O espólio, a princípio, ele não tem personalidade jurídica, mas tem a capacidade processual, alguns chamam de personalidade jurídica processual, ou seja, nessa condição ele pode promover a execução ou qualquer outra ação, objetivando a busca dos direitos do falecido, e também ser processado, também pode ser demandado, até que a partilha de seus bens ela seja finalizada. Assim, o espólio, ele é representado pelo inventariante, ele possui a legitimidade ativa para promover a execução ou nela prosseguir. Ou como que ele prosseguiria dentro da execução? Se o credor vier a falecer no curso do processo, o inventariante, em nome do espólio, pode se habilitar e dar continuidade. A mesma regrinha cabe para os herdeiros ou sucessores. É isso que, em razão. E há um outro detalhe muito importante, né? Em razão da cotitularidade do direito. Se o
credor que vier a falecer não deixar bens a inventariar, ou mesmo se após a conclusão do inventário ficar caracterizado que a existência de algum crédito que não foi quitado pelo devedor, o cônjuge ou companheiro ou companheira sobrevivente também possui a legitimidade para promover a execução. Então a lei, com relação a essa questão, ela é bem ampla, ela abre um leque e dá várias opções para que a satisfação do crédito por parte do credor, ou no caso do seu falecimento por aqueles que o vierem a lhe suceder, possa ser satisfeito. Outra abordagem colocada também como possibilidade e legitimidade para execução é do cessionário. Vocês estudarem direito civil a cessão de crédito. O título de crédito ele circula, né? Ele é negociável. Então, quem é o cessionário? É aquele que adquiriu por ato entre vivos, né, o crédito representado no título. E nessa condição ele se torna titular do direito e poderá promover a execução ou nela prosseguir, independente da concordância do devedor ou não. Regrinha que está estampada lá no artigo 778, parágrafo 1º, inciso 3º do CPC. A quarta figurinha, tratada ainda no campo da legitimidade ativa, trata do subrogado. Subrogação também é outra figura de direito civil, né? E vocês já devem ter estudado lá na cadeira de obrigações. O professor da cadeira deve ter colocado de forma clara para vocês que essa subrogação ela pode ser legal ou convencional. Legal é aquela que decorre por alguma razão dentro do próprio processo, né? E principalmente no caso de alguém que venha, um exemplo de uma forma clara, o fiador que paga a dívida do seu afiançado dentro da execução, se subroga no direito para continuar a execução, né? De uma forma mais clara, sem, por uma questão até de economia processual, ou convencional, que é aquela decorrente de ajuste entre as partes. Simplificando, então, desta forma, todo aquele que pagar dívida do devedor junto ao seu credor originário adquire os mesmos direitos desse, e nessa condição passa a ter legitimidade para promover a execução ou nela prosseguir. Outra regrinha também estampada lá no parágrafo 1º, inciso 4º do artigo 778 do CPC. Temos então na legitimação passiva, ou seja, agora, contra quem o processo de execução pode ser proposto, né? Pode ser interposto. Regrinha que está também logo a seguir no artigo 779, incisos 1 a 6º, e de plano e pronto ele já trata quem pode possuir a legitimidade passiva: devedor. Quem é o devedor? Aquele que é reconhecido como tal no título executivo, ou seja, aquele que assumiu a obrigação de pagar. Logo a seguir vem o espólio, os herdeiros ou os sucessores. Da mesma forma que o espólio possui legitimidade ativa, assim como seus herdeiros ou sucessores, para ir em busca do crédito, também automaticamente ele pode figurar no polo passivo. Até porque, já falamos no início, a execução ela é patrimonial, ou seja, se vai sempre em busca de parcela do patrimônio do devedor. E é justamente no espólio
que se concentram esse complexo de bens do devedor que vier a falecer. É óbvio que eles serão partilhados entre os seus herdeiros e sucessores, né? Então, o momento de contra-espólio é até antes dessa partilha ser realizada. Agora, se a partilha tiver sido já finalizada, sacramentada, homologada em juízo, aí a execução ela deve ser promovida contra os herdeiros e ou sucessores do devedor, porque eles adquirem o direito com o falecimento de vir ser dono um dia da herança deixada, mas respondem também pela dívida até o valor daquilo que eles vierem a receber, ou seja, herdam o que há de bom e o que há de ruim, mas sempre até o limite das forças da herança. Também possui legitimidade passiva o novo devedor que assumia a obrigação com o consentimento do credor. Vocês já estudaram também, é a assunção da dívida disciplinada lá no Código Civil, também nominada ou rotulada por alguns doutrinadores como sendo uma novação passiva. Ainda no campo da legitimidade passiva, temos o fiador, que é aquele que, por contrato de fiança, obriga-se a satisfazer a obrigação assumida pelo afiançado ao seu credor, caso este não venha a cumpri-la. Também pode figurar no polo passivo o titular do bem dado em garantia, que é sempre o titular do bem gravado, né? Estudaram já em direito civil, que em razão da sua responsabilidade poderá ser acionado sem a presença do devedor, que a critério do credor também poderá figurar no polo passivo como litisconsorte. Aí é uma opção do credor, porque na realidade o que interessa para ele é sempre aquele que está garantindo a dívida. Temos como última figurinha no polo passivo o responsável tributário. O responsável tributário é aquele que é definido na lei de execução fiscal, que é a nossa última figurinha lá da nossa ementa, o nosso último estudo. Ele está previsto em lei própria, a Lei 6.830 de 1980, e também possui a legitimidade, então, como disse, para figurar no polo passivo da execução. O artigo 780 ele trata da acumulação de execuções, ou seja, ele diz que o exequente ele pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo, e desde que para todas elas sejam o mesmo juízo competente, e ressalvando que o procedimento tem que ser idêntico. Então nós temos aqui a oportunização da lei para que o exequente faça o que num único processo, quando ele tenha contra o mesmo devedor vários títulos, desde que o procedimento seja idêntico, que ele possa fazer tudo isso dentro de um único processo. Vou dar um exemplo mais claro para que vocês possam entender. Eu posso, por exemplo, juntar no mesmo processo um
uma nota promissória, um cheque, um contrato, mesmo documento público ou particular. Então, a princípio, não existe nenhuma restrição que eles integre a mesma petição, o único processo. Eu, particularmente, não gosto dessa acumulação, porque cada um desses títulos ele possui uma lei específica. É muito bom na hora de você ingressar com o pedido, na hora que você ingressar com o teu movimento processual. Agora, se esse teu processo ele for embargado, o feitiço vira contra o feiticeiro, quer dizer, aquilo que você complica a parte contrária, o executado, para exercer o princípio do contraditório através de embargos, depois você vai ter problemas em fazer a impugnação dos embargos, porque obviamente cada qual tem lei diferente, você tem que abordar uma, e realmente é mais complicado. Eu já fiz isso, sei o quanto se complica realmente na hora de manusear o trabalho. Mas diz o texto legal que isso pode. Já uma execução contendo obrigação por quantia certa não poderá ser cumulada, por exemplo, com uma obrigação de entregar coisa certa, pois os procedimentos são distintos. Num eu quero dinheiro, eu quero receber a pecúnia, no outro eu quero a coisa, eu quero a devolução da coisa, ou quero a entrega da coisa objeto de um determinado contrato. Espero que tenha ficado claro. Para encerrar a nossa aulinha de hoje, vamos tratar da competência. Competência é uma palavrinha ou bendita ou maldita, como queiram, que vai seguir vocês para o resto da vida. Competência é fundamental para qualquer coisa. Por mais que se diga que eu tenho muito tempo de janela, estou bem familiarizado com isso, tranquilo, não é. Todo dia, eu sou profissional de direito, sou advogado militante, todo dia estou convivendo com isso, é um drama, verificar e atenção. Então, por favor, é algo realmente que vocês não podem deixar para trás. Já estudaram lá no processo de conhecimento, mas nunca é demais, né, lembrar esse tipo de coisa. Na execução, a competência vem disciplinada lá no artigo 781, incisos 1º a 5º, né? Mas se nós observarmos assim, com muito cuidado, o que ali está disposto, vamos constatar que a execução ela segue a competência na execução ela segue os mesmos princípios do processo de conhecimento. Cumpre-nos aqui então destacar que nas obrigações de uma forma geral o que deve ser observado é o local designado no título para cumprimento dessa obrigação. É isso que vai prevalecer sobre qualquer coisa. Então, que acaba sendo o determinado como foro de eleição, e este geralmente é o competente para a execução. Mas é óbvio, o legislador ele precisa prever algumas outras situações em que essa competência pode ser deslocada. Então, o que eu solicito a vocês é uma análise atenta e detalhada de cada uma dessas situações ali estampadas dentro desse dispositivo legal que eu acabei de mencionar, né? E lembrando que aí ela prevê, por exemplo, de início que a execução, o foro competente é o domicílio do devedor.
mas também menciona logo a seguir o foro de eleição, constante no título, que esse para mim é o mais importante, é esse que define a competência. Outro foro realmente da mais outra situação da mais alta importância que deve ser bem analisada é o da situação dos bens. Então, olhar o título, olhar o contrato, olhar o que você quer, porque a execução ela é patrimonial. Então, situação dos bens ou a ela sujeitos, né? Porque às vezes eu estou executando, fazendo uma execução que o próprio bem é o objeto da execução. Então ali passa a ser o foro competente. Ainda o dispositivo legal prevê as condições de multiplicidade de domicílio do devedor, as condições em que ele se encontra em local incerto e não sabido, a pluralidade de devedor, quando ele diz, olha, quando houver essa condição, a escolha da competência cabe ao exequente, assim como do lugar onde se praticou o ato, esse geralmente estabelecido em contratos. Então, são pequenos detalhes, pequenos ajustes que você, profissional do direito, precisa ficar atento, precisa observar para encaminhar a tua execução para o local adequado. Bem, gente, por hoje é só. Um abraço a todos e até a próxima aula.